Olá, seja muito bem-vindo ao Análise Direta. Eu sou Tabata Potti e esse é o programa de entrevistas do canal Hit Notícias. E no programa de hoje nós vamos falar sobre como as relações afetuosas podem trazer consequências financeiras, desde a época do namoro, noivado até o divórcio e também após a morte. Quais os riscos e como diminuí-los? Quer saber mais? Então não saia daí, o Análise Direta está começando. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta. No programa de hoje, nós recebemos a advogada combativa e escritora Margarete Zanadini. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Primeiro de tudo, você lançou o seu livro, A gente vai mostrar algumas imagens dele para quem está nos acompanhando e queira saber mais, entender melhor os assuntos que você descreve. Primeiro de tudo, doutora, o que é o direito familiar? O que ele abrange? Todas as relações familiares, desde o noivado e até a parte do direito que a gente chama de sucessões, que são os inventários, testamentos, enfim, o desfazimento da família pela morte. Certo. No início do livro, você fala muito sobre os namorados, muitos casais, que nessa época de namoro passam a viver juntos, como se fossem casados. Isso traz inúmeras consequências, podem trazer, Quais são os riscos, doutora? Bem, o que acontece, eu fiz uma análise direta de tudo que poderia dar de problemas com relação às relações afetivas. E começa com o namoro, que antigamente tinha um contorno bem diferente do que temos hoje, e hoje o namoro é quase que um casamento não institucionalizado. E o que acontece? Através desse livro, eu estou propondo que não se use mais o termo namoro qualificado. Por quê? O que é esse namoro qualificado de acordo com os tribunais? É um namoro que parece, mas não é, um relacionamento de união estável e que fica a critério do juiz estabelecer se naquele namoro havia a intenção de se constituir uma família. Porque muitas vezes é entendido que esse namoro que chamam de qualificado e que eu ousadamente sugiro até o STJ, que mude esse nome, porque qualificado no direito é sempre uma coisa pior. Tem o roubo qualificado, o furto qualificado, tudo que é qualificado é ruim. Então, eu acho que teria que ser namoro intencional, que é quando tem a intenção de constituir família, e namoro diferenciado ou não intencional. Ou ainda singular. Quando que é o singular, na minha concepção, que só eu, por enquanto, uso esse termo. Como eu te disse, eu sou um pouco ousada. Porque o namoro singular é aquele que a pessoa está num relacionamento, vive junto, é visto como casal pela sociedade, mas só uma das partes acha que aquilo é um relacionamento sério, Normalmente a mulher acha que está, entre aspas, casada, quando, na verdade, a outra parte não tem o interesse de manter-se nesse estado como se casado fosse. Isso traz alguns riscos. No rompimento, se o parceiro ou a parceira, eles moraram juntos, compraram uma casa, acumularam algum bem, conquistaram algum bem juntos, qual o direito e o dever de cada um nesse caso de namoro? Bem, daí vai ter que se comprovar se aquele namoro era um namoro mesmo ou era uma união estável. A união estável tem as suas características, tem que ter a publicidade, a continuidade, tem que ter o intuito de constituir família. E isso normalmente vai para os tribunais estabelecer. Então, o que acontece? Há muito tempo já está sendo utilizado um contrato de namoro, que, assim, para a gente que é um pouco mais esquisito, mais antiga, é um pouco esquisito. Eu digo que eu sou jovem há mais tempo, não digo que eu estou idosa. Então é muito
polêmico, né? Imagine, você vai namorar alguém e a pessoa chega com um contrato dizendo, olha, agora o nosso relacionamento é só um namoro, você paga isso, eu pago aquilo, você pode fazer isso. E o que normalmente tem acontecido? Esses contratos de namoro, muitas vezes, buscam maquiar ou fraudar, na verdade, um relacionamento que é protegido pela Constituição Federal, que é a união estável. Nós temos, pela Constituição Federal, 2 tipos de família. A família constituída pelo casamento e a família constituída pela união estável. Esta união estável pode ser só de fato, e não existe um contrato, não existe uma escritura, porque a união estável pode e deve ser feita uma escritura para estabelecer o regime de bens e todos os outros detalhes a respeito. Então, acontece em muitos casos que a pessoa utiliza esse contrato de namoro, que acaba sendo anulado pelos tribunais, porque o contrato foi proposto para evitar o reconhecimento da união estável. Se reconhecida a união estável, que, como eu te disse, é uma espécie de casamento, as pessoas vão ter direito à partilha dos bens adquiridos e, eventualmente, também direito a um pensionamento, que hoje, dependendo da idade da mulher ou do homem, normalmente é a mulher que pede pensão, não é eterno, não é perene. Daí a gente já vai lá para o divórcio grisalho. Mas, enfim, podem ser partilhados esses bens com o detalhe que existe uma coisa chamada subrogação, que, trocado em miúdo, é o seguinte: a pessoa já tem um patrimônio quando começou a união estável. Daí, durante este relacionamento, são adquiridos bens, mas uma parte destes bens foi adquirido com algum daquele patrimônio que a pessoa já tinha. Então, isso subroga. Quer dizer, vamos dar um exemplo, uma análise bem direta. Um exemplo, a pessoa tinha 100 mil, depois do relacionamento comprou junto com a outra um imóvel, por exemplo, de 300, mas um deles entrou com 100. Então, quando terminar o relacionamento, não vai se dividir 300 por 2, vai se abater aquilo, já corrigido monetariamente, claro, daquilo que a pessoa colaborou com o patrimônio anterior ao relacionamento. E daí é muito importante que se comprove a data do início do relacionamento. Nossa, é muito complexo, né? A senhora já atendeu algum caso assim? Não sei se centenas ou milhares, mas muitos, porque eu advogo há 43 anos, então se faça a conta de quanto tempo quantas pessoas já que eu atendi. Existem muitos casos mesmo. É que não era tão falado assim, né? Contrato de namoro, válido ou inválido, não era tão debatido, tão discutido, né? Nos últimos anos, isso ficou, né, mais conhecido. A senhora percebeu que nos últimos anos deu um boom de solicitação desse tipo de contrato? Olha, a intenção é que o direito de família passe a ser cada vez mais objeto de contratos. Existem contratos dos mais variados tipos. Nossa, assim, a gente fica até surpreso com a criatividade. Qual foi o caso assim mais icônico, digamos assim, o mais inusitado que a senhora já atendeu? Se puder compartilhar com a gente. Nós temos a questão do sigilo, então, às vezes a pessoa pode ver que é o caso dela. Você está me perguntando de contrato ou dos divórcios? De contrato. De contrato, olha, as cláusulas são muito variadas, né? A gente pode ver, até encontra na internet, daí isso não afeta meu sigilo. Tem cláusula dizendo quem que vai pagar o quê, quem que vai pagar o restaurante japonês. Tem um absurdo que a pessoa diz que se o namorado fizer alguma coisa errada, ela tem direito de usar algum objeto pérfuro cortante, que claro que é um contrato totalmente ilegal, porque como é que vai contratar uma coisa que é totalmente contra o direito, né?
O casal que ele pretende fazer esse tipo de contrato, né? Ele primeiro tem que fazer, não são só os dois sozinhos, né? Eles precisam ter a análise de um advogado para que isso passe adiante. Olha, um contrato tem validade a partir do momento que os dois assinam com duas testemunhas, né? Existe uma legislação dizendo que todo contrato deve ser assinado também por um advogado, mas infelizmente você sabe que nós temos as leis que pegam e as leis que não pegam nesse país, né? É uma coisa bem surreal, mas é o que acontece. Então, desde que as pessoas tenham feito esse contrato, ainda que sem advogado, que tenham reconhecido firma e registrado em títulos e documentos para dar conhecimento a terceiros, ele vai ter valor. Nossa. Agora a gente passa para a fase do noivado. Há também esse tipo de contrato, de termos que os casais fazem nessa época? O noivado, na verdade, é quase que uma instituição quase em extinção, né? Poucas pessoas ainda utilizam disso. Mas existem alguns julgados no país dizendo que o rompimento de um noivado não causa dano moral, o que eu acho, com todo respeito aos tribunais, é totalmente equivocado, mas muitas pessoas entram com indenizações porque estão noivos, daí gastam muito dinheiro para preparar o casamento, etc. Quando o outro resolve mudar de ideia, é possível que a pessoa seja indenizada, pelo menos pelos danos materiais. Existe uma jurisprudência também, que eu menciono no livro, que o tribunal entendeu que o fato do noivo ter sido infiel não daria direito ao dano moral, o que, na minha modesta opinião, está errado. Qual que é a base do dano moral? É o sofrimento. Como que você pode dizer que seja no noivado, seja no casamento, a pessoa é traída e não tem nenhuma consequência, não tem um dano moral, né? Porque você, por exemplo, existem casos que você fica numa fila de banco muito tempo e os tribunais entendem que tem um dano moral. Mas a pessoa é traída e não é reconhecido, eu acho completamente equivocado. Doutora, a gente vai fazer um intervalo e na volta nós vamos falar sobre barriga de aluguel, quais os direitos e deveres, tem muita coisa para a gente falar, também sobre o divórcio, os direitos e deveres, quando tem filho no meio. Não saia daí, o Análise Direta volta daqui a pouquinho, a gente conversa ainda com a advogada combativa Margarete Zanardini. Não saia daí, o Análise Direta volta já já. O Análise Direta está de volta e hoje o nosso tema é os danos do amor. Quais as consequências financeiras de relações afetuosas? A nossa convidada de hoje é a advogada combativa Margarete Zanardini. Doutora, antes do intervalo, a senhora falou sobre os direitos da família, de modo geral, explicou muito bem para a gente, né, quais são os direitos, o que é previsto em lei, falou sobre, né, a fase do namoro, a fase do noivado. Só antes, eu gostaria de pontuar, né, um mito que muitas pessoas que foram passando, né, de anos em anos, um mito, ou talvez verdade, a senhora vai dizer ou não, se é mito ou verdade, de que a lei, ela reconhece um namoro após 3 anos. Isso é verdade ou não? Não. Na verdade, as pessoas imaginam que a união estável precisa ter, e não o namoro, precisa ter um prazo pré-fixado. Não existe na lei qualquer coisa nesse sentido. O que existe são julgados que normalmente levam em conta o tempo, né? Mas, assim, existem julgados que entendem que é 2 anos, até tem julgados que entendem que já tem a estabilidade um pouco antes, mas não existe uma lei que fala isso. E, com relação ao direito de família, sempre existe muita desinformação. Por exemplo, as pessoas às vezes dizem: ah, doutora, mas agora como que eu vou sair de casa porque eu vou perder os meus direitos? Os direitos não são estabelecidos, os direitos patrimoniais ou os direitos quanto aos filhos não são estabelecidos
de forma a prejudicar a pessoa. O que vai ser estabelecido na questão relativa ao patrimônio é o regime de bens do casal. A pessoa, mesmo que tenha feito alguma coisa contra o casamento, que tenha sido infiel, qualquer coisa assim, ela não vai perder os direitos patrimoniais. Da mesma forma, mesmo que alguém haja de uma forma, digamos, não tão correta, mas seja uma boa mãe ou seja um bom pai, não vai perder o direito de convivência e nem a guarda dos filhos. O que sempre tem que estabelecer como base da guarda dos filhos ou da convivência é o direito da criança. É a criança que tem o direito de convivência, não é o pai ou a mãe, não, eu tenho direito. Não, você não tem direito, quem tem direito é a criança. Ela que tem o direito de convivência com ambos os pais e com ambas as famílias. E a senhora descreve isso muito bem no livro, né? Inclusive, a senhora também trata sobre estelionato amoroso ou sentimental. O que seria, doutora? Pois olha, há 30 anos atrás, quando eu escrevia num jornal lá do Paraná, o principal jornal paranaense, que era a Gazeta do Povo, eu já falava sobre o estelionato amoroso. E agora existem projetos para que este estelionato seja tipificado. O que é tipificar no direito? É descrever exatamente uma conduta como criminosa. Hoje existe o estelionato ainda que não fala no amoroso, fala estelionato. Então, o que é o estelionato? É obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a pessoa em erro, que dá direitinho, como a gente fala brincando, a carapuça, né? Para quem se aproveita de uma fragilidade emocional da outra pessoa para obter a vantagem ilícita em prejuízo alheio. Mas ainda não existe o tipo penal dentro do Código Penal dizendo quando a pessoa se aproveita da bondade e da credulidade da outra, isso é um estelionato amoroso. Então, por enquanto, entra no próprio estelionato mesmo. Já existem casos, alguns julgados e tudo, de pessoas, de homens, normalmente, que foram condenados por estelionato amoroso. Só que dentro do Código Penal, no próprio estelionato que a gente chama o caput. O caput, trocado em miúdo, é a descrição do delito em si, ainda não tipificado como amoroso. E realmente, né, acontece muito e nos últimos anos, estelionato em relacionamentos aumentou muito, né? A gente tem, inclusive, inúmeros documentários falando sobre isso, como muitos homens e mulheres, né, se aproveitam do parceiro e muitas vezes induzem realmente a pessoa a esse crime. Agora, doutora, esse projeto que a senhora comentou, o estudo, o objetivo é que a pena ela seja maior do que o previsto de estelionato de forma geral? Sim, é para aumentar a pena e reconhecer a existência. Mas o que acontece? Várias pessoas já me procuraram, algumas vítimas, e querem saber o que vai fazer. Muito bem, entra com a ação criminal. Mas, normalmente, esse tipo de pessoas não tem patrimônio, então você pode pedir uma indenização. Só que acontece o ganha, mas não leva, que a gente fala vulgarmente no direito. Por quê? Você vai ganhar indenização, sei lá quanto é, ou a devolução do dinheiro que foi expoliado, mas não vai ter como cobrar, porque a pessoa não vai ter patrimônio. Então, o que tem que fazer mesmo é ser mais esperto e esperta. Principalmente que agora tem essas redes de relacionamento, Tinder e outras coisas parecidas, a pessoa tem que pesquisar, tem que ver, joga o nome da pessoa, vê se aquele documento é da pessoa mesmo, porque às vezes está usando também um documento falso, né? Faz uma pesquisa no Google, que agora é tão fácil, né? Pesquisar pelo nome da pessoa e não se deixar levar assim por uma conversa, quando vê que assim, até tem as características, né, do estelionatário, que ele é mais amoroso, mais atencioso ou atenciosa. Então, tem que dar importância logo no começo, antes que se apaixone, né? Porque daí que fica cego, surdo, mudo e burro, né?
Aí já foi, né, Daí doutora? já foi. Então, a pessoa tem que tomar cuidado, não pode, assim, muitas vezes porque a pessoa está fragilizada, saiu de um relacionamento, assim, bem recentemente, a pessoa precisa tomar mais cuidado. Nesse tópico, a pessoa tem que ser mais previdente. Como, aliás, tudo que diz respeito aos danos do amor, a pessoa tem que ser previdente. Por quê? Você faz uma previdência privada, você faz, quando você vai fazer uma viagem, você se organiza, você vai ver quanto você vai gastar ali, quanto que você vai gastar de hotel, qual que é o rumo que você vai tomar, mas daí você entra no relacionamento às cegas. Não organiza nada, não pensa em nada, simplesmente vai indo. E o que acontece é que daí os danos do amor se concretizam. Pois é. No livro da senhora, Os Anos do Amor, a senhora também fala sobre o direito das sucessões. O que seria isso? O direito das sucessões são as heranças deixadas, normalmente, na maioria das vezes, pelos pais, e que também causa muita discussão. Por quê? O maior número de discussões diz respeito à chamada legítima. O que é a legítima? Se você tem um patrimônio de 1 milhão, você pode escolher para quem deixar 50%. Você não é dona dos outros 50%. Se você tiver filhos ou pais vivos, obrigatoriamente, tanto os filhos quanto os pais que serão os que têm o direito a estes 50%, se você, eventualmente, fizer um testamento dos outros 50%. Se a pessoa não tem nem filhos e nem pais, quando falece, daí ela tem o direito de fazer o testamento de tudo. E hoje uma das grandes discussões é a questão da herança para o cônjuge, que estão fazendo a maior confusão, eu já digo, e que não é uma coisa assim tão significativa, na minha opinião. Por quê? A pessoa já tem metade, não é que o viúvo ou a viúva não vai ficar sem nada, como está se dizendo. Não é isso. Se a pessoa tem um regime de comunhão universal, comunhão parcial, ela vai ficar com aquilo que ficou estabelecido no regime de bens eleito. Quando você vai casar, você estabelece se você quer uma comunhão parcial, uma comunhão universal ou uma separação. Mesmo que no testamento, a pessoa que foi a óbito, ela não tenha deixado claro o nome do parceiro ou da parceira. Não precisa, porque, inclusive, por exemplo, você vai comprar um imóvel, vai estar lá, fulano e fulano casados sob o regime tal. Então, a pessoa já é dona de metade. Não precisa a pessoa dizer, não, eu vou deixar para fulano ou ciclano. O que acontece é que nós tínhamos um código de 1916 e daí o novo, que já não é tão novo, foi feito em 2002. Levaram todo este tempo para fazer um código que tem algumas coisas que ficaram esquisitas. Por exemplo, e isso é o motivo que o código que estão tentando mudar que é alterar essa coisa da sucessão do cônjuge. Por quê? Pelo regime de separação de bens, se você eleger esse regime, e você se divorciar, você não tem direito à partilha de bens, se for por separação. Mas, se você ficar viúva, você recebe a herança. Então, é uma inconsistência do código que ficou, no mínimo, esquisito. Então, o que se pretende é, digamos, consertar isso. E pelo atual código, a pessoa recebe os seus 50%, porque não é herança. Os 50% já são da pessoa, né? Quando é comunhão parcial ou comunhão universal. E daí a pessoa concorre, normalmente com os filhos, dos outros 50%. Então, vamos imaginar, tem 2 filhos, então a pessoa vai ficar com os 50% que já são seus, mais os 50% dividido pelo número de filhos e mais o cônjuge. E é isso que está querendo se alterar. Mas jamais está se fazendo uma coisa, como eu tenho visto em várias publicações e orientações, de que o cônjuge não vai ficar sem nada. Não é verdade. E no caso de uma união estável, doutora, a pessoa que
ou às vezes reconhecida por lei, ou a pessoa esteve vivendo como casada, ela vai ter direito a alguma coisa? Se foi uma união estável que não tenha um contrato, a pessoa vai ter que comprovar em juízo através de uma ação ajuizada na vara de família, chamada Ação Declaratória de União Estável. Daí, o patrimônio que foi adquirido durante este relacionamento vai ser partilhado, sim, ou na separação, ou também no caso de óbito. Agora, a gente muda de assunto e fala sobre barriga solidária, né? Que ficou também muito mais debatido, né, nos últimos anos. Muitas mulheres optam, né, por serem barrigas solidárias para aquelas que não conseguem engravidar, que têm alguma dificuldade. Quais são os direitos e os deveres nesse caso, doutora? Bem, primeiro eu preciso te dizer que essa questão, até que este código eventualmente venha a ser acatado, ela é determinada pelo Conselho Federal de Medicina. Não tem uma lei, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que fala que a barriga solidária só pode ser feita entre parentes e tem que ser gratuito, o que é uma coisa completamente fora da realidade. Quem é que vai emprestar a sua barriga gratuitamente? E assim, pode ser que você tenha uma grande amiga que se propõe a fazer e um parente não. Então, já limita. Mas o novo código está estabelecendo regras assim mais razoáveis, né, para que isso seja uma coisa que dê menos problema. Mas, por exemplo, a pessoa emprestou a barriga, digamos, fez a barriga solidária. E daí, não quer entregar a criança. Como que se resolve? Na minha opinião, da mesma forma que se resolve o reconhecimento de uma paternidade, através do vínculo biológico. Porque não deu tempo ainda, existem hoje 2 tipos de filiação, não sei se assim os teus ouvintes sabem. Existe a filiação biológica e a socioafetiva. No caso do nascimento de um bebê, vai se discutir, e isso ainda não temos no Brasil, se esse vínculo socioafetivo vai poder ser aplicado. Porque o vínculo socioafetivo, ele não é só afetivo, ele é socioafetivo. A criança foi reconhecida em sociedade como filho daquela pessoa. É muito complexo, né? Bastante. Por isso que a gente vai fazer um rápido intervalo, mais uma vez, mas é bem rapidinho. E na volta a gente continua o nosso bate-papo e tirando todas as dúvidas sobre os danos de relações afetuosas, para você não cair em nenhuma cilada. Não saia daí, o Análise Direta volta já já. O Análise Direta está de volta e eu te lembro que a nossa convidada de hoje é a advogada combativa Margarete Zanardini. Ela que está trazendo aqui o livro Os Danos do Amor, trazendo, né, de forma geral sobre os direitos da família. Doutora, eu vou trazer aqui um assunto que é um pouco polêmico, né, que é sobre... Muitas pessoas chamam os pets de filhos. Há quem concorde, há quem não concorde. E isso é realmente muito polêmico, né? Traz ali muitos debates. A lei entende, como que a lei entende essa família multiespécie? Isso é visto por lei? A lei não. E mesmo esse novo código, embora ele esteja reconhecendo que os animais são seres sencientes, que têm sentimentos, não reconheceu os pets, os animais domésticos, como participantes de uma família multiespécie. Mas a jurisprudência, que são os julgamentos relativos a este ponto, já estão bem na frente da lei, quer dizer que o Código Civil já vai nascer meio desatualizado. Por quê?
existem muitos casos em que se discute na vara de família a guarda desses animais, o direito, que não se chama bem de direito a alimentos, mas o direito da pessoa que vai ficar com mais tempo com o animal, para que o outro ajude na criação, pague as despesas, que os pets trazem despesas, né? E até meio recentemente teve uma discussão entre uma mãe e uma filha, que a filha ia se mudar, e daí se discutiu se seria na vara de família ou na vara civil, que ia se discutir quem que ia ficar com os benditos dos cachorrinhos. O Tribunal de Minas Gerais entendeu que era uma questão de família multiespécie e que, portanto, deveria ser na vara de família. Então, existem muitos casos em que as pessoas entendem que faz parte da família. Não é um filho, mas faz parte da família, com certeza. Até porque a maioria dos lares brasileiros hoje, né, tem algum animal de estimação, seja cão ou gato, né? Cachorro detém a maioria dos lares, mas a maior parte, né, das casas tem um animalzinho. E aí, quando tem um rompimento de uma relação amorosa, fica essa dúvida realmente, né? Com quem vai ficar? Não é bem uma dúvida, é uma briga terrível, porque mesmo que a pessoa tenha filhos, humanos, tenha filhos, existe uma discussão bastante grande. A título de curiosidade, quando eu apareço no meu Instagram com o meu cachorrinho, que se chama Coquinho, de vez em quando eu ponho lá, Coquinho Informa, né? Que é alguma informação a respeito de família multiespécie, as minhas visualizações bombam. Eu sempre digo, o Coquinho faz mais sucesso que eu. É porque as pessoas gostam mesmo, né? A maioria gosta. Só que tem uma questão, doutora, com relação a testamento. A gente vê, né, muitas vezes, pessoas que têm bens ricos, milionários, acabam deixando os bens para um cachorro, para um bichinho de estimação. Nesse caso, é permitido? Não. No Brasil, você não pode fazer testamento para animais, ainda. Mas não pode. Você só pode fazer um testamento ou para pessoas físicas, podem ser pessoas jurídicas. Por exemplo, a pessoa não tem nenhum parente, não tem filho, não tem pais, às vezes tem sobrinhos, mas não gosta dos sobrinhos, e daí não é obrigado a deixar para os sobrinhos, pode deixar para uma igreja, para uma instituição de caridade, mas para animais, não. No caso do casamento, a gente, né, falou muito sobre namoro, noivado, união estável, né, os direitos e deveres de cada um, né, como é visto por lei. Falamos sobre a família multiespécie agora. No caso do casamento, doutora, existem vários tipos, né, de regime de bens. Na hora que a pessoa vai casar, vai ali assinar a certidão de casamento. Quais são eles? E antes de tudo, né, o casal que vai, né, formalizar a sua união, o que ele deve conversar, né, chegar a um acordo para que lá na frente não tenha algum tipo de problema, por exemplo, na hora do divórcio? Bem, existe algo chamado pacto antinupcial, que é um contrato feito entre as pessoas, estabelecendo como serão os direitos e deveres de cada uma das partes. Até pouco tempo atrás, quem tinha mais de 70 anos era obrigado a fazer o seu casamento com separação de bens. Daí, há alguns meses atrás, o STF, o Supremo Tribunal Federal, entendeu que era algo inconstitucional e deu liberdade às partes para estabelecer se quer fazer o casamento com qualquer outro tipo de bem, de regime, desculpa. Então, existe a separação, que antes é a convencional, que as pessoas ainda podem fazer, né? Mesmo que tenham menos de 70 anos, que se convenciona que será a separação de bens. A separação que é a legal, que agora não existe mais,
A comunhão parcial, que é o que você tem até casar, é só seu, e no caso de partilha vai acontecer aquilo que nós falamos no começo da subrogação, e a comunhão total, que fica todos os bens para ambos. Mas sempre tem uma pegadinha. Qual que é a pegadinha? Existe uma súmula do Supremo, que é a 377, que diz que mesmo no caso de uma separação total, os bens podem ser, são chamados de aquestos, que trocado em miúdo é o que aquele casal fez junto. E se a pessoa comprovar, ela consegue, digamos, revogar essa separação de bens, porque ela comprovou o aquesto. E isso dificilmente as pessoas sabem. Então, quando a pessoa vai fazer um pacto antinupcial, deve obrigatoriamente procurar um advogado especializado em vara de família. Porque se ela for fazer no cartório, o cartório jamais vai colocar alguma coisa dizendo que não quer a aplicação da súmula. E simplesmente o pacto pode ser que venha a se tornar totalmente inócuo. E quando tem filho no meio, doutora? Aí a situação é mais complicada. Tem alguma diferença dos deveres de ambos, né? Com relação a filhos biológicos e adotivos? Ou é a mesma coisa? Não existe nenhuma diferença com relação a filhos socioafetivos, biológicos, adotados. Para o direito, o que é muito correto, né? Filho é filho, não independe de nomenclatura, né? Que as nomenclaturas muitas vezes trazem muito prejuízo para os filhos, como era o caso, por exemplo, de se falar em mãe solteira. Meu Deus, mãe é mãe. Ela não ser mãe solteira, casada, viúva, não vai se falar no estado civil da mãe. Ela é mãe, ponto final. Mãe solo, né? Agora é solo, ficou mais bonitinho. Uhum. Nesse caso, doutora, quais são... Se tem um divórcio, né, e com filhos ali, o pai, digamos assim, ele não quer dar a pensão, ou está tendo problema com relação a isso, como que a mãe deve conduzir a situação? Bem, eu coloco no meu livro que nós temos as guerras pelos alimentos. São as piores ações de qualquer advogado atuar, porque parece que as pessoas perdem totalmente a noção do que é justo para com a criança. Porque a pessoa sustentar o filho também é um ato de amor. É um reconhecimento de que a criança precisa, né? A mãe, representando os filhos, pode e deve entrar com uma ação de alimentos, comprovando o quê? Tem que comprovar quanto que gasta e quanto que a outra parte ganha, com quanto pode contribuir. O que vai estabelecer o pensionamento é necessidade, capacidade e proporcionalidade. Por que a proporcionalidade? Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, bom, os dois trabalham, a criança gasta hipoteticamente R$1.000, vai repartir por 2. Não, vai repartir proporcionalmente ao que cada um ganha. Né? Não pode repartir igualmente, porque isso ficaria totalmente injusto. E a pessoa também deve procurar, ainda essa semana eu atendi um rapaz de 16 anos, que disse assim, olha, eu estou precisando muito que o meu pai me ajude, mas a minha mãe nunca entrou com ação e eu queria entrar para receber os alimentos retroativos, os atrasados. Não vai conseguir nunca. Não existe. Só é estabelecida a obrigação a hora que a pessoa entra e que existe uma ordem judicial determinando que o valor é aquele. Daí esse valor pode ser executado. Senão, mesmo que na prática saiba-se que aquela criança teve todos os gastos durante anos, não vai se conseguir cobrar. Agora, no meio de toda essa briga, né, doutora, de família, que realmente
são inúmeras as situações. Tem uma que a senhora cita no livro, que é a questão de desadoção, abandono afetivo, o risco de danos aos avós, que são quando os netos são deixados para que os avós cuidem. Não, a desadoção é uma coisa terrível, que as pessoas adotam as crianças, fazem aquele período de adaptação e devolvem as crianças como se fosse uma mercadoria com defeito. Nossa. É horrível. A criança que passa por isso tem um direito a uma indenização, mas que nenhum dinheiro do mundo vai pagar o sofrimento da criança, que já foi um dia abandonada, e daí tem a expectativa de ter uma família, e as pessoas têm, eu não sei se é a coragem ou a covardia de fazer um ato desse. Então, essa é a questão da desadoção. A questão dos avós, o que eu falo no livro são 2 pontos. Primeiro, que os avós têm direitos, e isso está no Código Civil, de convivência com os filhos. Se a pessoa, o casal, resolve que os avós não vão poder ver os netos, os avós podem entrar com uma ação, que as pessoas chamam de visita, mas que o nome certo é convivência, para poder ir buscar esses netos e conviver com eles. Esse é o ponto positivo. Porém, se os pais não tiverem condições comprovadamente de sustentar esses filhos, os avós podem ser chamados em juízo para pagar pensão aos netos. Gente, é muita coisa, né? E as pessoas realmente, elas precisam entender mais da lei, né, doutora? Porque realmente são inúmeras as situações. Sim. E a senhora descreve muito bem no seu livro. Agora, doutora, quem quiser adquirir, conhecer mais, né, tudo isso que você trouxe aqui pra gente, onde pode encontrar a sua obra? No site das livrarias Curitiba. Os danos do amor, dos namoros intencional ou diferenciado até que o litígio ou a morte os separe. Realmente é muito bom o seu livro, doutora. Obrigada. E você comentou também sobre o seu Instagram, né, que você tira muitas dúvidas lá, tem a participação do seu cachorrinho também. Quem quiser conhecer mais seu trabalho, doutora, como que pode fazer? Quem quiser nos conhecer, a mim e ao Coquinho, é Margarete com TH, Zanardini, Advocacia Combativa. Muito legal, doutora. Olha, foi um prazer. Realmente é um assunto muito complexo, né? Tratar sobre direitos, sobre leis, não é um assunto muito fácil, muito compreensivo, né, para todo mundo. Mas a senhora foi muito didática. Eu te agradeço muito, foi muito bom falar contigo, entender melhor. E, claro, todo mundo que tiver alguma dúvida, né, estiver passando por alguma situação que nós tratamos aqui, é muito importante falar com a senhora. Pode mandar uma mensagem no meu direct. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque é bastante coisa, né? Mas eu sempre respondo. E eu gostaria de falar só mais uma coisinha. Claro. Muito importante. Quem ganha processo nem sempre é quem tem razão. É quem tem prova. Então, é muito importante que as pessoas produzam as provas. Por exemplo, precisa de uma ação de alimentos, vai guardando os comprovantes de quanto gasta. Se é um relacionamento de união estável, ter os comprovantes desse relacionamento através de mensagens, cartões, fotografias. Guarda tudo. Não esqueçam, quem ganha é quem tem prova. Maravilha, doutora, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Igualmente, foi ótimo te conhecer. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube. Eu te lembro, Jornalismo Hit TV. O Análise Direta fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.